Deus abençoe. Esse louvor, com certeza, já é uma mensagem de Deus para nós. Se você se sentir bem à vontade, eu vou dar a você aí 1 minuto para você cumprimentar essa pessoa que estiver perto de você, se assim quiser fazer. Se você não teve essa chance de apertar a mão dessa pessoa, cumprimente ele. Diga a ele o quanto você está feliz. Sinta-se à vontade. Vou acrescentar mais 30 segundos. E que vocês ficaram entusiasmados, né? Um bom e com suave né, irmãos? Essas coisas pequenas assim, a gente fica muito grato a Deus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar você para ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 10. Deus abençoe você que já está aqui para receber a palavra de Deus para as vossas vidas. Espero que possa o Senhor mais uma vez usar de misericórdia para conosco e compartilharmos desta grande revelação que é a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 38 ao 42, Marta e Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 38 ao 42. Tem alguém que está nos visitando? Faça sinal assim com suas mãos. Se tem alguém que está nos visitando essa noite. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Queridos, eu gostaria muito nesta noite de poder estar compartilhando com vocês acerca deste mal que tem tomado conta da sociedade, chamada ansiedade, que tem sido, na verdade, uma das coisas que tem reduzido, a qualidade de vida de muita gente, de maneira que a gente tem demonstrado muita inquietude, a gente tem estado apreensivo. Já existe muitos estudos preocupados em tentar fazer com que as pessoas voltem-se um pouco para a vida, para a realidade da vida, para poder viver melhor e viver com qualidade. E a gente gostaria de hoje falar alguma coisa sobre isso. Já tem até pesquisa, Augusto Cury, por exemplo, ele aborda alguns assuntos sobre isso, sobre a síndrome do pensamento acelerado, SPA, pessoas que são aceleradas demais em sua forma de pensar. Vemos uma sociedade em que nós estamos no mundo tecnológico, o mundo da internet, que ela tem passado assim uma enxurrada de informações, e o fato de você ter informações, muitas informações, não é uma coisa mal, mas porém ela acaba gerando alguns problemas à própria saúde mental da pessoa quando você acumula muita informação e acaba isso não lhe fazendo sequer nenhum sentido. E como você fica naquela sensação de estar em busca, de querer algo mais, e por fim você termina o dia com aquela sensação de que algo não foi bem resolvido, de que você não conseguiu atingir a meta, de que você não conseguiu absorver tudo o que é o necessário. Então acaba não se esgotando essa ânsia pela informação, e a gente vai acabando ficando cada vez mais assoberbado de tanta coisa, e isso vai gerando inquietude, vai gerando estresse, as informações parece que quanto mais elas deveriam ser um aliado, ela acaba sendo um inimigo da nossa vida, ela acaba sendo aquilo que perturba a nossa paz, o nosso silêncio. Então nós estamos aqui olhando algumas coisas que nós vamos estar pedindo a Deus graça para estar compartilhando com você, compartilhando aqueles que nos assistem pela internet.
porque tenho certeza que esse mal, hoje, ele tem tirado as pessoas da base da vida, do fundamento da vida. A ansiedade, ela tem feito com que a gente vivesse sempre o amanhã, e nunca deixando cada dia, viver cada momento, aproveitar cada momento da vida. E o próprio Jesus já vem orientando a gente que nós não devemos estar inquietos pelo amanhã, porque o amanhã existirá, independente que você esteja lá ou não, o amanhã existirá, e mais, o mal também de amanhã está lá presente, basta cada dia esse mal. A gente está sempre matando um leão hoje, deixando outro amarrado para matar amanhã, porque todo dia tem essa investida, todo dia vivemos esse desafio do que nos espera. Então é um desafio que vai aumentando, assim como foi na vida de Davi, né? Começou lá com um leão, depois veio um urso, depois veio um Golias, e vai aumentando. Quanto mais você vai tendo enfrentamento, não pensa que vai diminuir. Se você foi chamado para um propósito, você está focado nesse propósito, sabe que Deus vai sempre levar você de algo para sempre de maior intensidade, para forjar em você a pessoa que Deus quer que você seja. Você não vai ser forjado de uma maneira conveniente ou daquilo que você acha que é o mais, a mais aceito para a sua expectativa, mas não, aquilo que já é plano de Deus. Olhamos a história de Marta e Maria, apesar de ser irmãs, né, como é de se esperar, elas são diferentes. Elas são mulheres que têm características diferentes, comportamento diferente, têm atitude diferente. Maria era uma mulher mais contemplativa. Maria demonstra que era uma pessoa mais ponderada. Já ao passo que Marta já tinha seus pensamentos acelerados. Ela está ligada muito a esse pensamento acelerado que foi identificado por Augusto Cury. E Maria já era aquela mulher quieta, Marta já aquela mulher proativa, né? Maria foi elogiada por Cristo, ao passo que Marta foi advertida. Marta já não teve o elogio de Cristo, ela foi advertida. E veja que o texto começa, quando vai falar para Marta, Jesus diz assim: Marta, Marta. É importante você memorizar que todas as vezes que você verifica na Bíblia um texto em que uma palavra se repete, esse texto está querendo chamar a atenção para o assunto que está sendo tratado. Não é à toa que Jesus usava muito desse hábito, né? Em verdade, em verdade. Olha quando chama Samuel, Samuel, Samuel. É quando a gente às vezes olha para um filho, né? E às vezes chama, né? Alessandro, Alessandro. E aquilo já chama atenção, presta atenção, né? Romildo, Romildo, veja bem. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, porque estás ansiosa, Marta. E aquele momento é uma hora dela começar a parar e redobrar a sua atenção, porque aquilo ali é praticamente assim, de forma muito sensível, já é um puxão de orelha que o Senhor já está dando em Marta, que ela está muito, muito, muito ansiosa. Então, a pergunta que eu quero deixar para mim e para você é essa: como sermos Maria em um mundo de Martas? Como a gente pode ser Maria em um mundo que está repleto de gente ansiosa, gente cheio de estresse? E hoje a palavra ansiedade, ela está bem atualizada, né? Estresse. Quando se fala de estresse hoje, é quase muito comum você encontrar alguém que está estressado. É alguém que está vivendo esse momento que está consumindo a sua própria existência. Já não dorme direito, é um problema, é a época em que muitas pessoas procuram gastro para resolver problema de úlcera, de gastrite. Tudo está conectado, de alguma maneira, né? Essa ansiedade, ela afeta o pensamento, né? Porque a gente vai perdendo a capacidade de concentração, a gente fica disperso, porque é muita coisa, é muita informação que a gente vai chegando. Uma pessoa dispersa não é uma pessoa problemática no sentido de que ela tem uma mente ruim. É uma pessoa que está com múltipla coisa sobre a sua cabeça ao mesmo tempo e acaba não resolvendo coisa alguma. Mas uma pessoa que está atenta, focada, que está ponderada, vai lembrar um pouco essa atitude de Maria. E eu gostaria que você pudesse pensar um pouco. Marta é proativa. É aquela pessoa, o que é uma pessoa proativa, pastor? É aquela pessoa que se antecipa, é aquela pessoa que está sempre querendo se precaver com antecedência, quer sempre estar pronta antes que o problema aconteça. E também Marta tinha um problema, que a gente já percebe logo de cara, que ela é aquela pessoa que quer fazer tudo. É aquela pessoa que tem aquele ditado popular que acha que o boi só engorda com o olho do dono, só com a presença dele. Então, às vezes você quer confiar alguém, mas ao mesmo tempo você confia desconfiando. Você está querendo colocar na mão de alguém, mas você quer estar presente, quer fazer junto, e quando você se dá conta, você está fazendo aquilo que você poderia confiar ao outro. Tem gente que tem essa dificuldade de trabalhar em equipe, tem gente que tem dificuldade de confiar no outro, confiar no trabalho do outro, na competência do outro, porque ele está acostumado a fazer do jeito dele, e sempre foi bem feito. E às vezes ele acha que o único modo de fazer é o jeito que ele faz.
até que ele descobre que há habilidade em outras pessoas, que há qualidade em outras pessoas, que há virtude em outras pessoas, e que elas têm ali a oportunidade de mostrar a ele que aquele modo que faz não é o único modo de o fazer, e que existem outras formas de serem feitas. Por isso que Deus trabalha com essa diversidade. Ele dá, o Espírito é um só, mas ele dá essa diversidade de dom, ele compartilha como bem convém ao corpo dele, mas cada um ele vai usando da maneira como convém ao Espírito usar. E ele vai usando. Muitas vezes tem gente que é muito hiperativa, então essa pessoa às vezes ela tem uma atitude que você percebe que ela é diferente do outro. Tem aquela pessoa que é mais contemplativa, mais calma, e aí você percebe o diferencial dela para outra, e você, nossa, aquele irmão ali, quando ele está falando, quando ele está pregando, ele é todo agitado, não sei o que lá, mas não, isso está no espírito dele mesmo. Então o Espírito Santo, vai usando cada um de acordo com aquilo que é a sua própria característica, mas já tem outros que já são mais tranquilos. E isso não quer dizer que o Espírito Santo vai mudar a sua personalidade. Ele vai usar você a partir da sua própria natureza, porém aperfeiçoando até que cheguemos todos à estatura de Cristo, mas ele vai aproveitar essa chamada que você tem, porque ele vai usar cada um conforme a sua capacidade. Então você tem uma capacidade maior, não é à toa que Paulo escreveu mais carta que Pedro. Então a gente percebe a diferença entre um que tinha muito mais preparo na vida, preparo secular, é aquele, confia a ele muito mais responsabilidade do que a outros. E assim vai, à medida que você investe, é assim que Deus trabalha. Aquele que mais é confiado, mais dele será requerido também na chamada. Então isso vale muito daquilo que somos. E Marta é essa mulher preocupada. A palavra preocupada já diz, pré-ocupada. Aquela pessoa que se ocupa com antecedência, aquela pessoa que está sempre vivendo o problema com antecedência. Vivendo o problema predatado. O problema está daqui para 30 dias, ele está sofrendo hoje. A luta está daqui para 40 dias, ele está se torturando hoje. Então é mais ou menos Marta, aquela pessoa que, ela é hospitaleira, com certeza, ela tem qualidade, ela foi a pessoa que convidou Jesus. Aí dá-se a entender que a casa deveria ser ela a pessoa mais velha, ela deveria ser a pessoa que era responsável. Tem essa característica que nós podemos destacar. Ela não é às vezes a gente olha um texto e vai olhando referência, vai olhando a pessoa, o personagem bíblico, e às vezes a gente só aponta para o lado que é negativo. Mas Marta tem qualidade, e ela destaca isso, eu quero aproveitar aqui. Porém, o que eu quero chamar a atenção é que ela era essa pessoa preocupada com antecedência, vivendo. E tem gente que às vezes acaba sendo assim, vivendo essa vida, ainda que viva uma vida, seja na vida cristã, seja no seu trabalho, que ele exerce na obra de Deus, mas tem aquela pessoa que está sempre preocupada, está sempre vivendo uma vida com ansiedade, nunca consegue ter tempo para poder ponderar, para poder contemplar, para poder analisar, para ser quieto, para confiar um pouco, para se assegurar um pouco de que Deus é soberano, de que as coisas não vão fugir do controle de Deus, de que Deus escolheu a gente para um plano, para um propósito, e nós estamos envolvidos numa missão. Eu não tenho uma missão, eu estou envolvido numa missão que pertence a Deus, e essa missão ela continua. A partir do momento que eu deixo de existir, ela não para de existir, porque a missão é dele. Nós fomos chamados para estar nessa missão, então não podemos perder jamais de vista que aquele que começou a boa obra há de conduzi-la até o dia de Cristo. Então, quando eu começo a acreditar nisso, e na soberania de Deus, a minha alma aquieta. Não é por isso que ele diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Então, se ele é Deus na nossa vida, a primeira coisa que eu preciso ter em meu coração é crer que ele é Deus, né? É crer que ele não é um Deus, ele é o Deus verdadeiro e o único. Crer que ele é o soberano, sobre ele está o controle de todas as coisas, e todas as coisas se submetem a ele, e não há ninguém que possa ser contra Deus. Reconhecemos que ele é mais forte do que nós, recolhemos cada vez mais a nossa simplicidade, porque ele é Deus, ele é Senhor de todas as coisas, e nisso já começa então o nosso coração a ficar em paz. Primeira coisa, paz no coração, o que precisava no coração de Marta. Então, há pessoas que acabam vivendo isso, está sempre preocupado, está sempre estressado, preocupado com as coisas, preocupado com a vida, preocupado com o tempo, e aí isso vai acabando consumindo, porque Cronos, na mitologia, é aquele Deus que consumia o tempo, é aquele Deus que se alimentava do tempo, e nós estamos, de alguma maneira, conectados ao cronômetro, né? Não temos como dizer que não estamos conectados ao cronômetro, mas o que nós não podemos permitir é sermos consumidos pelo tempo.
É aí que a gente precisa entrar no Kairos, né? Que é o tempo de Deus, é o tempo que é eterno. Porque quando a gente tem a ideia de que fazemos parte do eterno e que somos do eterno, nós não ficamos preocupados com o Cronos. O que eu quero dizer com isso, irmão? Eu faço parte da eternidade. Eu nasci de Deus. Aqui ninguém vai para o céu. Céu não é o lugar que a gente vai. Céu é um lugar que a gente volta, porque a gente nasceu de Deus. A gente veio de Deus. A gente nasceu da semente divina. A partir do momento que nascemos de Deus, quando Ele vier nos buscar, nós estamos voltando para casa. Amém ou não amém, irmãos? Então, voltar para casa, voltar para o lar, porque quando Cristo ele veio aqui, ele disse o quê? Quando ele veio aqui, ele veio para cumprir uma missão que o Pai lhe deu. Mas ele entendeu claramente que ele estava voltando para casa. Então, ele é aquele que é o modelo para a gente está caminhando nessa trajetória, a gente sabe que a gente faz parte hoje da eternidade, e não é à toa que o salmista diz isso lá em Salmo 139, quando ele diz o quê? Vê se há em mim algum caminho mau. Que caminho mau? O caminho é terreno, efêmero, passageiro, caminho temporal, né? E ele diz assim, guia-me pelo caminho eterno. Esse caminho eterno, esse caminho que contempla a vontade de Deus, o plano de Deus, o chamado de Deus para a gente. Então, quando a gente sabe que a gente faz parte disso, meu irmão, a gente já vai começando aí, encontrando a verdadeira paz que precisávamos encontrar em Cristo, porque fazemos parte desse plano eterno de Deus. Agora, está sempre vivendo os problemas com antecedência. Marta é uma característica disso. Maria, entretanto, ela sabe ter a quietude necessária. Maria, ela sabe ter a paz necessária, que a ocasião lhe permite, que o momento lhe permite. Uma pessoa contemplativa é aquela pessoa que fixa o olhar, é aquela pessoa que admira, é aquela pessoa que não perde a oportunidade dos detalhes. É como Salomão, que consegue na sabedoria encontrar riqueza de sabedoria numa formiga. E ele vai ensinando para a gente que uma pessoa que é contemplador, que é uma pessoa que analisa, que é de examinar, que é a pessoa que é de admirar a vida, que acorda de manhã, admirando a oportunidade de acordar, de poder olhar e ouvir, de poder sentir. Esta pessoa, na verdade, vai vivendo, né, a essência daquilo que é o privilégio da vida. Tem gente que já acorda reclamando, principalmente segunda-feira. Segunda-feira, misericórdia, segunda. Aí já começa mais ou menos com aquela frase, né, que é muito comum, ó vida, ó dia, né, ó semana. Enquanto a gente está reclamando, aí, mais uma segunda-feira, tem gente agora que está lá no INCA dizendo, graças a Deus, mais uma segunda-feira. Graças a Deus, mais um dia na minha vida. Enquanto você reclama de um dia que está chegando, que vai ser estressante, alguém está agradecendo a Deus, porque tem mais um dia. Eu já falei aqui uma frase que não é fala nossa, é uma fala indiana, é um provérbio indiano que diz que cada dia que eu acordo, é Deus dizendo que acredita em mim. E eu tomo essa frase para mim também. Cada dia que eu acordo, é Deus dizendo que acredita. É Deus dizendo que os seus planos continuam em frente. É tão duro um homem ser rejeitado por Deus, como foi Saul. Está lá o Samuel orando, e aí Deus olha para Samuel e diz, até quando terá tu dó de Saul, tendo eu rejeitado? A gente pode até passar por momentos de disciplina, mas uma coisa oramos como salmista, não rejeite-nos para sempre. Que não se volte contra nós, porque não tem coisa pior do que isso. Eu costumo dizer em minha oração que se Deus parasse 1 milhão de vezes para me ouvir, seria pouco para o tanto que eu tenho que agradecer a Ele. Porque não tenho palavra, não tem como medir a gratidão que tenho para com Deus, pela misericórdia que Ele tem para conosco, com a nossa vida, com a minha oportunidade de servir ao plano de Deus. Quando eu oro, eu não tenho como não começar a minha oração dizendo, Senhor, eu sou grato porque o Senhor nos ouve. Sou grato porque o Senhor se inclina ao nosso clamor. E, irmão, isso é um privilégio. Ninguém aqui tem direito de coisa alguma. Martim Lutero diz que por direito eu recebi o inferno, mas por graça Deus me deu o céu. Então, o que é direito nosso? O inferno. Mas o que nós recebemos pela misericórdia? O céu, irmão, é céu. O céu é graça, é misericórdia, é a bondade de Deus sobre nossas vidas, todos os dias. Então, isso traz quietude. Então, Marta e Maria são lições para a nossa vida. Segunda lição que eu tenho aqui para contemplar também é que Maria colocava Jesus no centro. Ao passo que Marta, apesar de ter Jesus na sua casa, não deu a ele a prioridade que deveria ser dado. Maria, Jesus estava no centro da sua vida. Jesus estava no centro da sua casa. Porém, Marta, Jesus estava na casa dela, mas ele não era a prioridade. Quando eu falo casa, eu não estou falando do tijolo e cimento onde você mora.
Estou falando muitas vezes daquilo que é o centro da sua vida, aquilo que são o centro das suas atenções, centro da sua prioridade. E a gente está colocando muitas vezes Jesus como um segundo em nossas prioridades. A gente muitas vezes acaba não percebendo que a vida vai se passando, e não só Jesus, mas quando a gente fala da própria chamada que temos na questão de nossa vida, nossa família, nosso ministério, como temos chamado de Deus para afetar o outro, para sermos Cristo na vida do outro, para sermos o instrumento de Deus na vida do outro. Quando nós não entendemos esse chamado de Deus e colocamos essas coisas como secundário, e colocamos as nossas coisas como prioridade, nós vamos perdendo a melhor parte da vida. Nós vamos perdendo a melhor oportunidade que Deus está nos dando. E Marta e Maria têm aqui suas distinções. Ela acabou se apegando mais às coisas. E foi isso que ele teve que chamar a atenção dela. Foi isso que ele teve que exortar a ela. Porque assim como Maria, ele chama a atenção: Marta, ainda te falta alguma coisa. Ela está reclamando com Jesus que Jesus não está ali, observando que Maria está ali, talvez sem estar entendendo a necessidade do momento. Marta fica incomodada com Maria tão quieta, Maria tão indiferente, a atitude dela. Eu não estou dizendo que Marta está fazendo algo errado, o que Marta está fazendo é lícito, Marta está fazendo coisa legal, não tem nada de ilícito no que ela faz. Porém, a gente precisa saber que tem coisas que ela pode estar fazendo, ela está fazendo a coisa no melhor motivo, das melhores das intenções, porém no momento errado, na hora errada. E é isso, essa atitude lícita, a gente precisa acordar que coisas lícitas também podem nos afastar da centralidade de Deus. Coisas legais, coisas honestas e corretas, que não pode jamais comprometer a nossa reputação, pode nos afastar do centro. E tem muita gente que está perdendo o próprio núcleo da sua vida com Cristo por causa de coisas lícitas. Não, mas eu estou fazendo a coisa certa, eu estou trabalhando na igreja, eu estou cuidando de coisas, eu estou alimentando a minha casa, eu estou trazendo, eu estou provendo a minha família, tudo isso. Então são coisas até lícitas, mas a gente precisa estar conectado de fato. O que isso está sendo traduzido na minha vida como ser, como pessoa, como pai, como mãe, como um filho, como de fato alguém que pode marcar a vida de alguém com a minha existência. Como isso de fato está afetando. E não é à toa que a mesma coisa que Jesus fala para Marta, ele fala para aquele jovem rico: ainda te falta alguma coisa. Marta estava ativa. Talvez como muitos de vocês, como muitos de nós, somos proativos, fazemos de tudo na vida. Somos aquela pessoa que todo mundo se admira. Olha, eu admiro você, você é ativo, você corre para lá e para cá. Nossa, você é polivalente, eu queria ter essa característica, essa qualidade que você tem. Aí Jesus olha para ela: Marta, ainda te falta alguma coisa. Aquele mancebo de qualidade, o que não faltava para ele é dinheiro. Ele estava ativo para lá e para cá, e Jesus olha para ele e diz: aí, só ainda te falta alguma coisa. Vocês estão entendendo a mensagem, irmãos? Quantas vezes a gente não tem ideia de que muito mais do que aquilo que estamos vivendo, que às vezes é fazer o que o outro faz, ou até mesmo ser reconhecido pelo trabalho que fazemos, é parar na vida e parar e analisar a circunstância e ver se aqui dentro a gente se sente de fato bem resolvido. Porque não é o que as pessoas dizem ao meu respeito, é o que eu de fato reconheço a respeito de mim. Porque às vezes as pessoas falam coisas ao nosso respeito que até nos constrange. Mas quando a gente vai para casa, se olha no espelho e diz assim: isso não tem nada a ver com isso. Não é nada disso. Tem muita coisa ainda que precisa melhorar. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que você fala, você é o que Deus sabe, que Deus conhece. Nós somos, de fato, aquilo que Deus preparou na sua eternidade para que fôssemos, porém a gente ainda não alcançou a maturação, não alcançou a maturidade necessária. Estamos chegando, é um processo. Até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, a gente vai vivendo essa trajetória de altos e baixos. E aí Jesus fala para ele: falta-te o necessário. E o que eu digo aqui é o que eu já falei aqui em outras palavras. Cuidado, irmão, porque muitas vezes você pode estar fazendo a coisa certa, até pelos motivos certos, mas você pode estar fazendo isso em horas erradas. Você pode estar deixando de estar aproveitando momentos importantes com a sua casa, com sua esposa, com seus filhos, com seu marido. Você pode estar deixando de estar aproveitando a melhor parte. Quando eu olho para essa mulher aqui,
aquilo que eu costumo dizer aqui para vocês, quando eu tenho oportunidade, cuidado para que as coisas de Deus não te afastem de Deus. Porque são coisas de Deus que podem nos afastar dele. Às vezes você está tão envolvido com coisas de Deus, mas você está se afastando do próprio Deus. Você está fazendo isso e você sabe fazer muito bem, mas você está perdendo muitas vezes a melhor parte. Cuidado para que as coisas de Deus não te afastem. Onde está o seu foco? Aonde você está focado quando você faz? Maria poderia estar sendo até ignorada ou até sendo criticada, porque quantas vezes a gente está fazendo as coisas e a gente chega ao ponto de reclamar com Jesus, porque Marta está ali está agitada para lá e para cá. Aí ela tem uma decepção. Qual é a decepção? Parece que Jesus não está dando bola para o que ela está fazendo. Ela está lá, de repente, parece que ela colocou o melhor tempero, parece que ela jogou mais alho. Aí está jogando lá um vento, para ver se vai lá para a sala para onde Jesus está, e o cheiro vai chegando na sala, aí ela vai jogando um outro tempero, joga um sazon, não existia sazon não, mas jogou alguma coisa lá e vai empurrando, vai chegando, de repente, ela vai chegando na sala esperando para ver se Jesus está, né? Está gostosa a comida, e Jesus está lá indiferente. Aí Marta, né, imagino eu que ela fica inquieta. Senhor, Maria está aí, não tomou ainda um chá de Simancol, eu estou agitada para lá e para cá, e ela está aqui parada, não me ajuda. Jesus, quando às vezes reage assim com a gente, irmão, o que eu consigo entender aqui é que Ele quer que a gente de fato perceba qual é a real intenção, por que fazemos o que fazemos. Será que fazemos isso de fato porque isso faz parte da nossa nova essência, nova vida? Porque quando a gente critica quem não faz, quando a gente reclama, se você ora, reclama de quem não ora. Se você lê Bíblia, reclama de quem não lê. Se você vai a monte, reclama de quem não vai. Se você começa a viver isso, você perdeu o alvo, perdeu o foco. Você está igual Marta. Eu estou trabalhando e ninguém trabalha. Aí Jesus diz, você está perdendo a maior parte. A melhor parte da sua caminhada você está perdendo. Você está fazendo isso para quem? Estão entendendo a mensagem, irmãos? O que Jesus fala aqui para a gente? Para quem nós estamos fazendo isso? Porque quando eu começo a reclamar de quem não faz, então eu preciso começar a rever o meu conceito. Eu preciso começar a rever o meu foco. Porque todo tempo a Bíblia está chamando a gente a consciência de quê? Olhando para Jesus, autor e finalizador de nossa fé. Agora, se eu olhar para quem não faz, se eu olhar para quem está reclamando, se eu olhar para quem está preguiçoso, se eu olhar para quem está quieto, seja lá para quem for, eu não vou conseguir jamais traduzir o propósito de Deus, e eu não vou conseguir ainda mais crescer nisso. Eu preciso crescer, eu preciso desenvolver. Eu não quero saber de quem não ora, eu vou orar. Eu não quero saber de quem não está lendo a Bíblia, eu vou ler. Eu não quero saber de quem não quer buscar a face de Deus, eu vou buscar a face de Deus. Eu não quero saber de quem não quer mais se quebrantar, de quem não acredita mais nisso, eu vou continuar acreditando nisso, irmãos. Ou a gente está dentro ou a gente está fora. A gente não pode ter meio termo. Então, quando eu olho para isso aqui, me chama a atenção. Quando percebemos que Jesus não dá bola, é isso que acontece com ela. Então, é aí que nós não entendemos. Que não é o que fazemos que importa para Jesus, mas sim, a nós. É isso que Ele espera. É a você que Cristo espera. É o que está acontecendo em você que Ele se importa. Porque a partir do momento que aquilo que acontece em você vai afetando quem você é, você será uma pessoa que com certeza será um gerador de vida, vai afetar a outra a partir da experiência que você teve com Ele. Porque é isso, irmão. Para que se manifeste a vontade de Deus. A vontade de Deus é para manifestar onde, irmão? No céu? Sim ou não? Seja feita a sua vontade aonde? Na terra. É aqui que Ele quer que manifeste isso. É afetando o outro, é marcando a vida do outro. Mais uma lição que eu tenho aqui com Maria. Maria aproveitava bem a oportunidade. Pois ela não sabia se Cristo estaria ali outra vez. Ela não sabia se Cristo estaria ali com ela, na casa dela, uma outra ocasião, porque ela sabia que Cristo era atarefado, a multidão estava sempre em volta dele, sempre chamando Cristo para estar numa cidade diferente, numa aldeia diferente, numa tribo diferente. Está lá Jesus caminhando. Então Maria, ela aproveita, porque ela não sabe, mas Marta está dispersa. Marta está sempre deixando para depois.
Você conhece pessoas assim, irmão, que sempre está deixando para depois? Depois eu faço, depois eu resolvo, depois eu arrumo, depois eu conserto, e a vida vai passando. Veja que Marta é esse tipo de gente, deixando para depois o que não poderia ser deixado. Assim como Marta, irmão, nesse tempo em que as pessoas estão assoberbadas, o mundo dos negócios ensinou a gente a dar o quê? A dar presente, quando a gente não pode dar atenção. O mundo que chama a gente para correr, para estar agitado, porque nós estamos vivendo a época do empreendedorismo, que você tem que aprender a fazer muito com pouco, você tem que ser um cara econômico e conseguir produzir bastante, e você tem que ser ativo, proativo, tal. Nesse mundo, nós estamos vivendo esse tipo de negócio. Já que eu não posso dar atenção aos meus filhos, eu dou coisas. Já que eu não posso estar presente na vida da minha esposa, eu deixo o cartão. Está amarrado, né? Mas alguns deixam. Brigadeiro, irmão. Mas o que eu quero que você entenda com isso? Estamos perdendo a essência. Estamos perdendo a oportunidade de ser a vida de Cristo, de ser o propósito de Cristo, para afetar aqueles que estão ao nosso lado. Lembro de eu vi uma certa irmã falando que, um pastor comentando a respeito de uma irmã que ela era uma mulher que estava na igreja, todos os trabalhos estava lá. De segunda a segunda estava ela presente na igreja. E ainda sexta-feira tinha vigília, estava ela na vigília. E essa irmã não perdia um trabalho. Mas ela perdeu seus filhos e perdeu seu esposo. Uma outra ocasião, no congresso de pastores, uma esposa de um pastor chegou para ele e disse: pastor, se eu conhecesse meu marido hoje, eu não casava com ele. Meu marido foi um homem que se dedicou à igreja. Foi um homem que se entregou à igreja. Foi um homem aplicado à igreja. Mas ele esqueceu da casa. Hoje meus filhos estão casados, já não estão mais em casa, só eu e ele. Mas eu vivo como se vivesse só. É como se eu não tivesse ninguém dentro de casa. Porque meu marido ganhou muita gente, mas acabou perdendo a sua própria família. Jesus diz assim: o que adianta a gente ser um conquistador, irmão, ganhar o mundo inteiro, mas a gente perder a nossa alma, perder a própria essência da nossa casa? De que adianta a gente ser reconhecido pelos homens, mas não ser reconhecido por Deus? De que adianta eu ser aplaudido aqui em cima, mas não ser reconhecido lá embaixo, não ser reconhecido lá em casa? A gente precisa analisar que a Bíblia ela é muito franca, de que muitas pessoas estão passando a oportunidade da vida, porque não estão conseguindo aproveitar a oportunidade que têm. Há pessoas que acham que o mais importante é o trabalho, e não se senta para ouvir. Tem gente que vê a sua casa, mas não enxerga a sua casa. Tem gente que escuta, mas não ouve. E vai passando o tempo. A vida vai embora. Aquele filho que até então era criança, de repente já está aquele bigodão dentro de casa, você já está estranhando. Quem é você? É meu filho, cresceu. Já virou um rapaz, a vida passou rápido. E a gente não vai dando conta dos detalhes, e a gente depois precisa entender que eles são herança de Deus, e nós deveríamos cuidar dessa herança com muito cuidado, para que apresentássemos ao Senhor intacto, perfeito, com os valores que Deus inseriu sobre nós, para que nós pudéssemos multiplicar sobre eles. E como tratamos a herança de Deus, coisificando a vida, deixando para depois aquilo que deveríamos resolver hoje. Quantos pais que não conseguem olhar para os filhos e dizer: filho, eu te amo, porque perderam com o tempo a oportunidade, perderam com a vida, perderam com a história, com a trajetória, e hoje é uma luta para o filho olhar para o pai e dizer: pai, te amo. Ou o pai olhar para o filho ou a filha, seja lá quem for, dizer: eu te amo. Por quê? Porque o endurecimento foi se estabelecendo com o tempo. Não podemos perder a melhor parte. Não adianta correr para lá, não adianta correr para cá, não adianta sermos pessoas que sabemos e somos reconhecidos pelas pessoas, pelo que fazemos. Mas se aqui dentro a gente sabe que a melhor parte nos falta. Então ele vai falando para a gente que a gente precisa aprender a parar, se for preciso, zerar tudo, recomeçar. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8.
1 Timóteo 5, verso 8, fala sobre isso, irmão, que eu estou frisando aqui a vocês. Olha o que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Isso é o quê? Tirar Jesus do centro. De que adianta eu cuidar de todo mundo, conseguir cuidar de uma igreja, conseguir cuidar de gente, conseguir alimentar pessoas, mas se eu não conseguir afetar a minha casa, eu sou pior do que o infiel. Irmãos, eu sou pastor, eu sou filho de pastor. Quem me conhece aqui sabe, eu pastorei igreja desde 2005, desde 2002, melhor dizendo. E a gente, nessa trajetória pastoral, o que a gente já tem ouvido de lágrimas, assim mesmo como co-pastor, quando meu pai pastoreava, hoje meu pai está na eternidade, mas quantas vezes a gente já teve que dar assistência, gabinete, apoio, estender as mãos, e a maioria dos problemas das pessoas não eram problemas lá fora, era um problema dentro de casa. Dracma que se perdeu dentro de casa. Valores que se perderam dentro de casa. Eu sempre costumo dizer nas preleções que os grandes desastres acontecem por causa de pequenos descuidos. Para um barco afundar não precisa de muito furo, correto? Basta apenas um furo e esse barco vai a pique. Quando a gente vai subestimando coisas pequenas, o silêncio quando vai se estabelecendo. Tem gente que vai se falando dentro de casa por mímica. Tem marido e mulher que sabe o que o outro quer através de certo tipo de código. A posição do prato, o jeito que a toalha está ali, já sabe que é a hora que quer tomar banho, que pode tomar banho agora. Ou o prato já está na posição, vamos jantar. Ou seja, a comunicação não acontece. E a gente vai subestimando isso. Só que a gente não percebe que esse silêncio que a gente vai construindo, a gente permite que outras vozes, outros ruídos comecem a fazer parte da nossa vida. Eu, quando dou palestra para casais, eu costumo dizer até que o inimigo costuma entrar com o chamado divórcio invisível. O divórcio invisível, ele acontece antes do divórcio de fato. O divórcio invisível é aquilo que acontece na vida das pessoas quando o que você fazia, você vai deixando de fazer. Quando o que você cuidava e você tinha grande apreço, você já vai começando a colocar de lado. Isso se chama divórcio invisível. Aquela toalha que ficava ali já não fica mais, aquele beijo que quando chegava em casa já não acontece mais, aquela ligação que já fazia já não faz mais. Então, quando as coisas começam a se reduzir, a gente percebe que drasticamente algo já está sendo construído para que esse casamento seja sufocado. Então é hora de acordar. É hora de acordar. Muitas vezes você pode estar ali durante uma semana toda. Eu conheço pessoas assim, né, que passando prova, por luta, nada tem contra a ser próspero. Que Deus abençoe, seja próspero. Seja uma pessoa abençoada por Deus, pronto para abençoar a outros. Mas eu conheço pessoas que durante semana e semana, na mesa lá, o zoiudo. E ele não deixa de jantar o zoiudo, feliz da vida, alegre, porque Deus deu a ele o pão de cada dia, e é esse o seu pão. Mas quando você olha naquela casa, você chega lá, você encontra um louvor, você encontra o casamento, felicidade, você encontra a paz no coração da família. E não há nada que interrompa. Por quê? Porque aquela pessoa ali, ela não está vivendo preso às circunstâncias. Ela encontrou a verdadeira paz que precisava ser construída na pessoa de Cristo, porque ela colocou Cristo no centro da sua vida. Colocou Cristo no centro da sua história. Então, é triste quando você escuta alguém dizer, né, que eu não viveria essa história de novo, se eu tivesse a oportunidade de conhecer essa pessoa que eu conheço hoje. Na verdade, isso faz parte do casamento. A mudança pode acontecer, algumas coisas podem mudar. Porque quando a pessoa, você olha para o teu marido e diz assim, olha, às vezes a gente escuta isso, né? Meu marido mudou. Ele não mudou não, ele apenas agora está se revelando, porque até então era só uma maquiagem que ele usava. Essa pessoa que hoje você conhece é a pessoa que de fato ele é. Então agora você está encontrando de fato, porque agora passou a época, a fase de namoro, passou a fase dos encantamentos, e agora a realidade começa a se apresentar. E a gente precisa, de fato, aprender a se conhecer.
Semana passada estava dando palestra lá em São Vicente, em Monteiros, para os jovens, para os casais, casados, e dizendo para eles que muitas vezes as pessoas querem alguém que seja igual. Não, eu quero alguém que seja como eu, que pense como eu penso, que goste do que eu gosto, que esteja assim, amante das mesmas coisas que eu amo. Meu filho, isso é narcisismo. Você não está querendo alguém para amar, você está querendo amar você. Porque se você quer alguém que é como você não está querendo alguém que seja, de fato, alguém que possa forjar em você o que lhe falta. Porque precisa ser alguém diferente. Porque precisa ser alguém que não seja igual a você. Porque essa pessoa vai ser a pessoa que vai preencher aquilo que lhe falta. Porque nós não podemos jamais, esse negócio é minha tampa, minha panela, meu pé, meu chinelo. Isso não existe, irmão. Isso é o mundo tentando enganar a gente, negócio de príncipe encantado. Não, irmão, a pessoa que Deus preparou para a tua vida é essa pessoa que vai te irritar de vez em quando. Que vai fazer você de vez em quando, Jesus, por que o Senhor me deu essa bênção? Mas é essa bênção que vai transformar você e vai fazer de você a pessoa que você precisa ser. Porque se for do teu jeito, se for do jeito que você pensa, não há nada novo, vocês apenas se repetem. É do mesmo jeito, gosto do que eu gosto, o que vai acrescentar em você, filho? O que vai fazer de você uma pessoa melhor se vocês apenas se repetem? Vocês gostam da mesma coisa, fica chato, irmão. Vai ficando sem graça demais. Pastor, não quer dizer que a gente não pode ser igual, não. Tem algumas coisas sim, tem o mesmo projeto, o mesmo sonho, o mesmo foco. Mas, de vez em quando, no caminho tem que ter algumas irritações. Glória a Deus, irmãos. Faz parte, irmão. Por isso que a Bíblia diz, suportai uns aos outros. Isso é uma família, irmão. Eu te pergunto, família é opção? Não. Você não opta por família. Você nasceu lá. Família não é opção, família é decisão. Tem que decidir, acabou. Alguém contou uma história que eu achei interessante. Imagina você entrando lá no avião, você vai viajar e o almoço chega perto de você. Quer jantar, senhor? Aí você pergunta, qual a opção? Jantar ou não jantar? Não tem opção. Ou você janta ou você não janta. E família é assim, irmão. Família não tem opção, é decidir. Quer ficar dentro? Então, irmão, suporta. Porque na família a gente tem que suportar. É de sangue, é uma Marta, é uma Maria, tem uma proativa, tem uma mais quieta. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que optar, não quero mais você. Você agora vai ser minha ex-irmã. Já existe ex-irmã, irmão? Existe ex-pai? Eu ouvi falar, aquilo ali é meu ex-pai. Só se for emprestado. Não existe, irmão. Pai biológico é pai. Mãe biológica é mãe. Existe ex-sogra, ex-sogro. Agora ex-pai, ex-mãe. Não, meu filho, não existe. Então isso não é opção, é decidir. A igreja também não é, você é uma família, isso aqui não é opção, irmão, é decidir. Eu posso muitas vezes não me adequar ao que o meu irmão ali é. Mas a Bíblia diz o quê? Suportai-vos uns aos outros em amor. Então isso é que vai fazendo eu crescer com quem é diferente, irmão. Não, eu só fico aqui porque aqui eu me sinto bem. Ih, está tudo errado. Se você está aqui porque você se sente bem, você não entendeu, o coração é enganoso. Você não pode estar aqui porque você se sente bem, você tem que estar aqui porque tem gente que te irrita. Glória a Deus, irmão. É difícil, né, irmão? Mas é a que a Bíblia ensina, irmãos. Tem gente aqui que me faz orar, pastor. Ou você acha que Deus só plantou trigo aqui dentro? Aqui todo mundo tem trigo, irmão. Glória a Jesus. Todos nós somos trigo. Não, irmão. Algum joio foi plantado e a gente não sabe. Agora pergunte a você mesmo, isso é uma pergunta, isso é uma retórica, tá? Eu pergunto a mim também, quem te plantou aqui? Cada um de nós temos que nos perguntar e ser sincero, quem me plantou aqui? Isso depende de quem eu sou. E como eu sou, isso traduz a minha natureza, meu caráter, a forma como eu correspondo o que Deus está fazendo em mim, a forma como eu trato o que o outro faz comigo. Pastor, eu já estou no meu limite. Não, mas o amor não é limite. É suporte. Por isso que é graça. É não aguentar, mas está ali. É graça. Porque se você faz até onde você... Não, eu vou suportar até onde dá, não dá mais, então isso não é graça. Isso aí faz parte da nossa natureza humana. A graça não. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Irmão, se você faz o que faz sem saber o que faz, se você faz isso apenas pelo trabalho ou por posição, você acabou perdendo a melhor parte. Marta está ali fazendo só pelo trabalho. Está ali, trabalhando muito, mas só pelo trabalho, só pela função que ela tem, só pelo cargo que ela exerce. E aí a gente acaba perdendo a melhor parte. O que Marta faz, a gente precisa entender, irmão, que se eu estou fazendo isso porque eu sou reconhecido no que eu faço, eu preciso saber e lembrar que amanhã vai surgir outro que vai fazer o que eu faço. E talvez vai fazer melhor do que eu faço. Ei, o que eu quero que você acorde, e eu também, é que recordes podem ser quebrados. Você pode fazer muito bem o que você faz, mas amanhã vai surgir alguém que faz melhor. Então, se você faz porque você é o centro, então é melhor você sair do centro e deixar Jesus no centro. Porque Marta estava perdendo a melhor parte da vida dela. Marta estava perdendo a melhor oportunidade da vida dela, porque ela estava deixando de colocar Jesus no centro. Aí Jesus fala, Maria escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Marta está trabalhando, está correndo atrás, irmão. A gente não vai ser, diante de Deus não é o que você faz, não é isso que faz você crescer nos propósitos eternos, mas quem você é. Não é o quanto que você fala, mas o quanto você está pronto para ouvir. Porque a fé não vem de tanto falar, meu filho, a fé vem de ouvir. De tanto falar, você vai se tornar um falador. De tanto ouvir pregador, você vai virar crente. Mas quando você começar a ouvir Deus, você vai se tornar um homem de fé, uma mulher de fé. Não adianta ficar no YouTube procurando pregadores e pregadores, porque você vai ficar um crente só de ouvir pregadores. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A única forma de você ter fé, que de fato vai dar a gente a vida de Cristo em nós, é ouvir. E Marta está preocupada só em fazer. Tiago 1,19 diz que nós precisamos ser prontos para ouvir. A anatomia humana já ensina a gente, nós temos o quê? 2 orelhas e 1 boca. Já dizia os antigos o quê? Ouvir mais e falar menos. Então, aprender a ouvir. Aquilo que Maria está ouvindo, irmão, ninguém vai tirar dela. Agora, o que você faz, alguém vai tirar. Eu conheço pessoas que as pessoas queriam carregar a mala dele. De tão importante que ele era naquele momento em que estava no vigor. Não, deixa eu carregar sua mala. Deixa eu abrir a porta do seu carro. A idade chegou. O dia mau veio. As forças perderam. A única coisa que foi necessário dar a ele é o quê? Você precisa ser jubilado. E com a jubilação, deram a ele o quê? A sua aposentadoria. Só que a aposentadoria perdeu hoje a noção do que deveria ser júbilo, na verdade. Aposentar deveria ser a jubilar, alegrar, porque a palavra jubilar é jubilar de alegria. Mas a aposentadoria virou o quê? Aposento, joga dentro do quarto. Bota para o aposento, fica lá dentro esquecido. E é isso que aconteceu com essa pessoa. Estou falando de alguém que eu conheci de perto, que foi uma referência para a minha vida, mas que foi esquecido. E que algumas vezes eu fui lá, já na sua idade avançada, visitá-lo, levar a ele algum momento de atenção, e foram palavras dele. Minha esposa estava presente. Ele disse: Pastor Neemias, um dia as pessoas te esquecem. Você pode estar no auge, você pode estar lá em cima. Você pode estar sendo reconhecido por todo mundo, você é o centro das atenções, todo mundo quer carregar sua mala, todo mundo quer aplaudir você, mas um dia as pessoas vão te esquecer. Então lembra dele, irmão, do teu Criador, viva melhor a tua vida, viva com intensidade, não economize quem você é, enquanto você ainda está forte, enquanto você pode afetar pessoas, porque um dia a vida vai, um dia o vigor vai, um dia a sua maneira de ser, aquela pessoa que marca pessoas. Eu sei que a vida vai passar para mim, irmãos. Infelizmente eu sei que vai chegar a hora, isso faz parte da nossa caminhada. Um dia serei esquecido. Um dia vagamente algumas pessoas lembrarão meu nome.
Porque isso está lá em Salmo 115. Porque a memória também se apaga. As pessoas esquecerão quem é você. Uma geração vai, não é isso que está escrito? O grande sábio Eclesiastes diz, e uma geração vem e esquece da geração que se passou. Quem lembra aqui do nome do seu avô, dos seus avós? Quem lembra aqui? Levante a mão sempre para me ajudar, vamos lá. Quem lembra aqui o nome dos seus bisavós? Levante a mão aqui. Quem lembra o nome aqui dos seus tataravós? Levante a mão. Quem lembra o nome aqui dos seus pentavós? Nem eu levantei a mão. Uma geração vai, uma geração vem e esquece-se da geração que passou. O grande sábio diz isso. Um dia vão esquecer de você. Um dia vão esquecer de mim. Qual é a melhor coisa que eu tenho que fazer, pastor? Eu preciso viver uma vida em que viva o que Malaquias diz. Há um memorial diante de Deus, ao qual o grande sábio e homem de Deus, chamado João, escreveu em Apocalipse, que ele naquele dia vai dizer, eu sei as tuas obras, eu te conheço, eu sei quem é você, pode passar tudo, mas ele continuará, ele, a sua história com ele, porque ele não escreveu o seu nome lá na praça, o nome do meu pai está ali na praça, ali, da Bíblia, o nome do meu pai está ali, mas me pergunta se eu vou lá tirar foto ou levar alguém para ver. O presbítero Alessandro me conhece há muito tempo. Eu te levei alguma vez ali para ver o nome do meu pai? Nunca levei ali. A minha maior alegria é que o nome do meu pai está escrito lá no livro da vida. É essa alegria que nós precisamos guardar dentro do nosso coração. Isso é que eterniza quem nós somos, queridos. Quem está entendendo aqui a mensagem, irmãos? Eu espero que me faça entendido esta noite mais uma vez. Então, o que está dizendo Marta? Outros virão, Marta. Recorde pode ser quebrado. As pessoas vão tirar de você o que você tem hoje. E talvez vão desperdiçar o que você conquistou. Mas que você marca a sua vida enquanto você está vivo, marca afetando pessoas. Guarda o que você tem, guarda no outro. Marque a sua vida, não economize. Há um sábio secular aí que eu admiro muito. Ele diz que há duas coisas na vida que se você economizar, você perde. Que é afeto e conhecimento. Conhecimento. Se você não compartilhar conhecimento, irmão, não adianta eu ficar estudando. Se eu não for compartilhar isso, uma hora eu vou esquecer. Não apaga, porque a memória ela guarda, fica lá no arquivo morto. Mas vou lembrar às vezes em sonho, tal, não sei porque eu sonhei, mas vai estar lá. Porque a memória da gente é uma coisa fantástica. Mas, se você não exercitar o compartilhar continuamente, a sua memória ela tende a apagar, ou seja, a esquecer aquilo que você aprendeu há algum tempo. Você precisa estar compartilhando constantemente. E afeto. Ele usa o exemplo, tem gente que até para se cumprimentar é igual os milinguidos, na ponta do dedo assim. Bate seu irmão. Até para abraçar, irmão, ele é meio de lado assim. Não, irmão, eu sempre costumo dizer que quando você for abraçar, não economize. Abraça. Faz igual a irmã Roseli lá atrás. Ó. Abraça assim, ó. Não economize, irmãos. Tem muita gente que hoje está dizendo, eu queria ter passado mais tempo com meu pai. Queria ter abraçado mais meu pai. Queria ter abraçado mais meu filho. A vida passou. Quantas vezes eu já fiz culto fúnebre e eu via pessoas chorando ao lado do caixão do pai, dizendo palavras que não disseram em vida. Tarde. É agora que eu tenho que marcar, é agora que eu tenho que eternizar aquilo que sou. Porque a Bíblia diz, eu vos chamei e vos nomeei para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Como que o meu fruto permanece, irmão? No outro. Como que o nosso trabalho permanece? É no outro. Agora tem gente que vive a vida inteira trabalhando, granjeando. Aí chega uma hora que ele está ganhando, conquista tanto, mas quando ele percebe, ele não afetou ninguém com a sua conquista. Aí o Senhor chega para ele e diz, louco, come, bebe e folga. Se hoje pedir tua alma, o que tens preparado para quem será? Se eu economizei a vida inteira só para mim,
fútil. Se a vida inteira eu fiz só para mim, eu serei esquecido. Mas se quero marcar a história com Cristo, quer que marquemos a história e permanecer, então eu preciso aprender o segredo. Não ser ansioso, viver a vida, ser quieto, contemplar, agradecer a Deus pelas pessoas que tenho, agradecer a Deus pela vida, pelo casamento. Então, irmãos, eu vou finalizando aqui. Mas quanto você é afetado pelo que faz, assim também você precisa afetar os outros. Deus cuida de nós, e isso que Ele precisa guardar em nosso coração. Mateus capítulo 6, verso 25, para você que muitas vezes é tomado pela inquietude, pelo desassossego, Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntem em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham e nem fiam. E eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquieto, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. O reino de Deus é isso, irmão, é fazer justiça ao outro. É viver como um justo e marcar a vida daquele que estão à sua volta. É viver Deus na terra. E Deus só pode ser visto, e Deus só pode ser reconhecido em nós. Jesus não é um ponto geográfico que eu revelo para alguém. Este é Jesus, segui-o. Não, Jesus é uma referência a quem eu mostro. Eu não posso apontar, seguir Jesus, como se ele fosse uma pessoa, e as pessoas dizem, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Como que elas não vão olhar para Jesus se não olhar para mim? Como que elas irão ver Jesus se não for em mim? Então, irmãos, se temos que buscar alguma coisa nesse mundo de tanta ansiedade, nesse mundo de tanta expectativa pelo amanhã, eu quero frisar isso em nosso coração. Busquemos primeiro aquilo que interessa ao reino de Deus. Busquemos aquilo que Deus, de fato, mostraria em Cristo, que Ele buscaria fazer se Ele estivesse entre nós, humanamente falando. Cristo não estava preocupado com essas coisas que nos preocupam. Cristo não estava inquieto com essas coisas que nos inquietam. Porque Ele veio aqui para ser um modelo para a gente. Ele veio para mostrar para a gente que há um Pai no céu, que cuida da gente, que cuida nos mínimos detalhes da sua vida, meu irmão. Que você está dormindo, você está lá descansando, há um Deus que vela por você, que não dorme, e que está cuidando da sua história, melhor do que ninguém. Então aquieta o teu coração, sossega a tua alma. Então, nesta noite, eu quero terminar dizendo para você, renuncie à ansiedade. Provérbio capítulo 12, verso 25, o grande sábio, ele diz o seguinte, 12, verso 25 de Provérbio, olha o que ele diz aqui para a gente. A solicitude no coração do homem o abate, ou seja, a ansiedade, mas uma boa palavra o alegra. Eu espero, não sendo presunçoso, que esta palavra seja boa para a sua vida. Que esta palavra possa trazer sossego ao coração. Que esta palavra faça você sair daqui hoje, descansando em Deus. E de fato entregando o teu caminho ao Senhor, crendo que Ele tudo fará por você. Não deixando jamais que você venha dormir, ou passar por noites de insônia, preocupado com o amanhã. Quieto, aquieta o teu coração. Olhando para frente, esquece o passado. Ah, quando eu comia, quando eu tinha, quando eu era, quando eu fazia, quando eu ganhava tanto. Irmão, esquece. Quem vive de passado sofre duas vezes. Olhe para frente.
Paulo ensina para a gente que aquilo que foi passado, que não deu certo, que só nos arranhou a nossa trajetória com Deus, esquecendo essas coisas. Prossigamos para o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé. É para Ele que você precisa olhar. É para Ele. Tem gente que a vida dele é meio estranha, né, irmão? Sabe como é que é a vida dele? Eu lembro de uma referência que eu aprendi. Tem gente que a vida é assim, irmão, presta atenção, só para você entender o que eu vou falar aqui. O carro, ele tem um para-brisa e ele tem um retrovisor, né? O retrovisor é para você olhar para o que está atrás. E o para-brisa é para você olhar para frente. Correto? O retrovisor na nossa vida é o passado. E o para-brisa é o futuro. Em outras palavras que eu quero dizer para você, a gente precisa não inverter, que tem gente que tem um retrovisor desse tamanho e um para-brisa pequeno. Tem gente que fica mais tempo preso do que olhando para frente. Por que o retrovisor é pequeno? Porque passado não é direção, passado é referência daquilo que eu devo aprender, daquilo que eu devo apanhar para a minha vida como trajetória, aquilo que eu devo evitar. E o para-brisa que fala da frente, isso é direção que eu preciso tomar daqui para frente. Então, em nome de Jesus Cristo, que o seu coração esteja no centro da vontade de Deus e que você possa cada dia entregar o seu coração ao coração de Deus, que Ele seja Senhor de sua vida, que a paz possa reinar sobre você, porque, como disse Pedro, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus, queridos. Ele tem cuidado de mim e de você, meu irmão. Então, que você possa entregar tudo ao Senhor, tudo, e não poupar e não encontrar. Não tenha medo de entregar ao Senhor sua casa, seus filhos, e permitir que Ele tome direção, e que Ele dirija mesmo. Pastor, mas como ter medo? Porque às vezes a gente quer dirigir a nossa família, e a gente projeta sonhos para os nossos filhos. Mas quando nós entregamos os nossos filhos ao Senhor, é entender que eu estou em meu coração concordando que os planos deles para os meus filhos são melhores do que o meu. Porque é isso que Ele vai fazer. Independente que você queira ou não, é isso que Ele vai fazer na vida dos seus filhos. Sonhos, planos, você pode ter, mas o Senhor já estabeleceu aquilo que para Ele vai acontecer. Então, em seu coração, entrega ao Senhor. Eu estou querendo lembrar, é o hino, obrigado. Me ajuda aqui, quem vai cantar esse hino para mim? A minha prima, me ajuda aqui. Aqueles que podem ficar de pé, por gentileza, fique de pé. Fica à vontade. Eu pedi para, no final, ela cantar esse louvor, porque eu quero aproveitar aqui e orar por você, que está vivendo esses momentos de inquietude. Você está sendo afetado de alguma forma, e isso tem tirado o teu sossego, porque a mente é tomada, o coração não consegue mais ter controle, o corpo está sofrendo com todos os sintomas dessa ansiedade, desse estresse, porque você não conseguiu ainda descansar em Deus, seus filhos, descansar em Deus, seu casamento, descansar em Deus, sua vida. Mas se você guardar essa palavra no seu coração, porque não basta você ouvir, você precisa guardar essa palavra e aplicar. Porque se você ouvir essa palavra apenas e for para casa, continuar acreditando na sua filosofia, continuar acreditando de levar a vida do jeito que você leva, você pode até construir coisas, mas uma hora essa casa cai. Mas se você acreditar nessa palavra que está sendo pregada e construir a sua vida nessa palavra, sua casa será firmada na rocha. Meu querido, o vento que soprou na casa na areia, sopra na casa que está na rocha. A chuva que veio na casa que foi construída na areia, também veio sobre a casa que estava construída na rocha. Mas uma diferença, a que estava construída na rocha ficou de pé.
Se você quer ficar de pé e permanecer de pé, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aqueles que quiserem vir aqui à frente, eu vou orar por você, em nome de Jesus Cristo. Se você sentir desejar no teu coração, vem à frente. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aqueles que podem, coloquem sua mão em direção ao seu coração, assim, por favor. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo Deixa eu orar por você. deixares no altar. Querido e eterno Deus, quero ser fiel à revelação que o Senhor colocou em nosso coração. Compartilhar, Deus, com a sua igreja, com essas pessoas que estão assistindo de casa ou do trabalho. Pai querido, acredito que o Senhor tem sempre uma palavra para falar àqueles que estão vivendo na ansiedade, no medo. Aqueles que estão vivendo, ó Deus, em dúvida em seu coração, com pensamentos tão viciosos que têm deixado de viver a própria existência. Hoje, ó Deus, tua palavra veio falar ao nosso coração dizendo que devemos ficar quietos e aquietar em ti, entregando ao Senhor nossa vida, nosso caminho, nosso coração. Eu sou feliz porque sei que tu nos ouves, Senhor. Sou alegre porque sei que o Senhor é conosco. Sua presença conosco não quer dizer ausência de luta, mas quer dizer, ó Deus, força no meio da luta. Preparo, estratégia, sabedoria, entendimento. Pai querido, visita agora este coração aflito, visita agora este lar, Pai, visita esta família, visita agora, Deus, esta mente que está vivendo, ó Deus, depressão, angústia, Pai, que tem vivido pânico, sentindo ameaças e tem tentado fugir, ó Deus, porque a ameaça ela propõe para a gente a luta ou a fuga. E essa pessoa tem buscado mais a fuga do que lutar. Eu te peço agora, Deus, muda o seu espírito, Pai, que nasça coragem, que teu espírito venha sobre ele, ó Pai, porque o Senhor não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de moderação. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, visita esta casa, toca, Deus, na mente desta mulher, faça com que, Deus, a sua glória se manifeste sobre este lar, Senhor. O Senhor é vida, o Senhor é restauração, o Senhor é cura, e o inimigo não decreta a última palavra sai da sua boca, Deus, e é o Senhor que determina. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor estender sua mão, está estendido. E eu te peço, Senhor, segura na mão desta pessoa e ela permanecerá de pé.
Não permita que recue, não permita que baixe a guarda, mas que acredite que o Senhor é por ela. Pai querido, eu agradeço ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Obrigado pela igreja que se reuniu aqui esta noite. Obrigado pelos teus filhos que, Deus, recebeu a palavra, está indo para casa para exercitar na sua vida. Guarde-os em suas mãos. Dê a eles uma noite de paz e um sono que possa reparar a sua força. Guarda, ó Deus, no esconderijo do Altíssimo, e que a sombra do Senhor possa guardá-los e protegê-los e descansá-los, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo, deixe tudo, irmão, deixe tudo mesmo. Aleluia, glória a Jesus. Antes da bênção do obrigado, deixares no altar. Antes da bênção apostólica, só para lembrar aqui que sábado, não é isso? Vai ter aqui a formatura da FATAD. E também terá na praça o evangelismo, né, com os homens. Tem mais alguma coisa? Só isso mesmo? Amém. Deus abençoe a todos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Obrigado a todos, queridos.